isso. Ó, a gente fala agora sobre a alfinetada que o presidente Lula deu no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso foi hoje, tá? Durante uma entrevista que ele deu na rádio Itatiaia. E depois o Lula repostou o conteúdo da entrevista nas suas redes sociais. E aí, perguntado sobre as eleições de 2026, Lula reconheceu a força eleitoral de Jair Bolsonaro, mas rebaixou Tarcísio de Freitas. Vamos ver. Olha, o Bolsonaro, nós temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema-direita muito forte. O Zema não seria nada sem o Bolsonaro. Então, eu acho que o Zema vai fazer o que o Bolsonaro quiser. E o Tarcísio também? Não, melhor, desculpa, não é o Zema, não. É o Tarcísio. Ele vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Até porque sem o Bolsonaro ele não é nada. Calá. Exatamente. Alto e bom som. Exatamente o que a gente tem dito aqui no ICL já há muitas semanas, né? Porque o Tarcísio, ele reúne toda semana com dono de banco, talvez de fintech, não sabemos, né? Com Faria Lima, com certeza. Com a Faria Lima, com empresários, com gente das grandes corporações empresariais de São Paulo. Só que ele não esquece, quer dizer, ele esquece que quem vota não é só essa gente. Tem que combinar com o eleitor, tem que combinar com o povo. E quem tem voto é o Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, essa turma não é nada sem o voto bolsonarista. Essa é a verdade. E nisso, olha só que coincidência, o Eduardo Bolsonaro que está certo. Porque ele diz, vocês estão abandonando meu pai, mas querem o apoio dele na eleição do ano que vem. E por isso está indignado e querendo ser candidato, inclusive, por um partido nanico em 2026. Mas a verdade é essa que o Lula falou. Sim. O Tarcísio não é nada sem o Bolsonaro e por isso vai fazer o que o Bolsonaro quiser. E é muito importante que o presidente Lula fale isso, porque tem gente querendo sempre pintar o Tarcísio como um bolsonarista moderado, como se bolsonarista e moderado pudessem estar na mesma frase, né? Então, muito importante essa declaração do presidente. O Tarcísio teria dificuldade para se reeleger em São Paulo sem o Bolsonaro. Claro. Eu acho que ele não vai a lugar nenhum. O Lula tá certo. E é a mesma opinião da própria família do Bolsonaro. Eles sabem que o Tarcísio não é nada, que o Zema não é nada, que o Ratinho Júnior não sai do Paraná para uma eleição federal sem o apoio do Bolsonaro. Nenhum deles é nada. Mas eu lembrei do Ricardo Nunes também, que não contou com o apoio do Bolsonaro e se reelegeu aqui em São Paulo. Reelegeu, já estava na prefeitura. Já estava na prefeitura. Mas ele não teve apoio de Bolsonaro. Teve apoio do Bolsonaro. Né? Não precisava. Ele precisava o apoio do Tarcísio, com o apoio do Bolsonaro. Ele estava na cadeia da extrema-direita, mas ele estava na prefeitura já. E ele fez uma campanha muito estratégica. Ele cooptou cabos eleitorais importantes da esquerda. As emendas tiveram um belo efeito aqui na periferia de São Paulo. Mas você tem razão, assim. Foi direto não foi aquele padrinho direto. O vice é do Bolsonaro. Quando apareceu o Marçal, apareceu o Marçal na eleição, ele gravou vídeo com o Bolsonaro e foi para Paulista, de camisa amarela, no meio da eleição, defender o Bolsonaro. Junto com o Bolsonaro, Ricardo Nunes junto com o Bolsonaro. Por quê? Porque apareceu o Marçal. E o Marçal começou a roubar votos bolsonaristas do Ricardo Nunes. Então ele precisou recuperar. Então, realmente, quer dizer, o bolsonarismo, ele não é 50% dos votos. Mas tem voto, 15%, mas com 15%, qualquer candidato que arranca com 15%, 20% arranca com muito voto. Né? Sim, um espólio considerável. Assim. Todo mundo quer 30% do eleitorado. Imagina. Se não for 30%, pelo menos 15%. Exatamente, porque já joga qualquer candidato já joga direto no segundo turno. Já, a partir de 15%, a partir de 20%, quem tiver o apoio de Bolsonaro. É sobre isso. Mas muito importante. Exatamente, é muito voto. O presidente Lula mencionar isso, porque de fato vai mostrando o que todo mundo sabe. Não adianta querer inventar, gente. O Geraldo Alckmin, eu sempre gosto de lembrar disso. Em 2018, o candidato da Faria Lima foi o Geraldo Alckmin. Essa é a verdade. Era uma grande coalizão de 10 partidos. O Alckmin acabou em 4º lugar, gente, com 4%, uma coisa assim, 4%, 3%. Então não adianta, você pode ter todo o PIB do seu lado. Se não tem capacidade de construir um bloco social e político que dê voto, não adianta. E ainda a esperteza da declaração do Lula é porque ele força uma resposta do Tarcísio e o Tarcísio não pode dizer nada, porque ele não vai dizer que não, eu não dependo do Bolsonaro, porque cai numa roubada. Ele respondeu, sabe o que ele falou? Nessa linha aí, ó, não ligo, não perco nem um minuto pensando nisso. Não pode responder. Não pode responder. Não perde um só, de fato. Estava em Brasília 2 semanas atrás, né? O primeiro governador a visitar Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, Tarcísio de Freitas. Inclusive, ventila que ele
é o elo, né, entre Bolsonaro e o STF, ali é que faz o meio de campo. É, o quem caminho tenta ali. É quem tenta negociar, quem tenta conversar, Quem tenta amaciar amaciar para ele. esse meio de campo aí. É isso, gente, vamos ficar de olho, tá? Deixa eu trazer outra, porque o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro lhe deu entrevista hoje a Andresa Matais, do portal Metrópolis, e chamou a Polícia Federal de aparelho político. Isso para justificar a conversa que consta no inquérito em que Eduardo Bolsonaro aparece xingando o pai, chamando de ingrato e vários outros palavrões que eu não vou trazer aqui. Eduardo ainda defendeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem elevado as taxas de importação do Brasil, algo que claramente prejudica a nossa indústria nacional. Vamos ver o que ele disse. Abre aspas. Eu acho até que o Trump está sendo muito cordial com o Lula, porque 2 semanas atrás ele disse que receberia uma ligação de Lula. Agora o Lula tem que ter conduta de presidenciável, tem que deixar de lado um pouco a pauta ideológica. Viu, Lula? Mensagem de Eduardo Bolsonaro. Deixa de lado a pauta ideológica. Olha quem fala é pauta ideológica, né? Será que ele ouve o que ele fala, cara o que ele escreve? O extremista. cara da Ku Klux Klan, né? Falando, deixa de lado a pauta ideológica. Exatamente, parece um representante daqueles da Carolina do Norte, né? Da extrema-direita racista, negacionista, tudo que é de ruim tem nesse rapaz. Pois é, gente. Olha, ainda falando